Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje, um episódio da série Experiências Extraordinárias. E é um episódio super especial para nós, porque nós hoje estamos recebendo uma pessoa que trabalha aqui no Experiências Extraordinárias e que está lançando um livro muito interessante que conta a história dela e que ela veio aqui hoje para contar um pouquinho para a gente dessa história. Eu estou falando da Ana Maria Gomes da Silva, que é jornalista, radialista, atriz, produtora cultural, produtora executiva aqui no Experiências Extraordinárias, escritora e idealizadora de um projeto de lei de proteção à infância e juventude. E continua estudando em outras áreas da ciência com o objetivo de agregar à sua vida ainda mais conhecimento. Ela se juntou a Experiências Extraordinárias alguns meses atrás, numa coincidência, né, do destino, do acaso, de Deus, enfim, cada um acredita numa coisa. E o sonho da vida dela era escrever esse livro. Vou deixar aqui, todos os dados da publicação do livro. Ela vai falar um pouco sobre esse livro, a gente ainda vai colocar aqui a capa, a gente vai colocar aqui para onde você compra esse livro, mas, acima de tudo, é uma história muito impactante, uma história de vida realmente muito impactante. Querida Ana! Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Olá, internautas, tudo bem com vocês? Que bom te receber aqui agora na frente das câmeras, porque você está sempre atrás delas, isso, ajudando a gente a produzir os nossos episódios. Uhum. Né? O que você faz aqui no XPXT? Eu faço agendamentos, pautas, ajudo as meninas também na produção, e sucessivamente. Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, maravilhoso. É uma delícia. Para vocês saberem, a Ana faz a produção do Experiências Extraordinárias, então quando a gente tem um convidado, uma convidada, então ela liga, ela faz a pauta, enfim, ela, junto com todo o time, orquestra para que os episódios aconteçam. Né? E a gente grava bastante episódio por semana, então é bastante trabalho que ela tem. Ana, me conta de onde veio esse desejo, esse sonho de escrever um livro. Né? Por que nasceu esse sonho e qual é o objetivo disso? Então, esse desejo de contar a minha história, né, através da minha autobiografia, nasceu da importância de que foi a minha trajetória. Uhum. Não foi fácil, porém eu tirei dela grandes lições e o meu objetivo é fazer com que todos em todo o Brasil e mundo possam conhecer um pouco dessa história e tirar grandes lições dela. Uhum. Eu acho que tem um ponto bem interessante. Obviamente, eu conheço a história da Ana, porque já trabalhamos juntos há alguns meses. É uma história de vida, de uma vida, vamos dizer, não sei se eu posso usar dessa forma, me corrija se eu estiver errado, uma vida difícil, né? Que começou com uma vida difícil. E você, acho que traz grandes lições de vida, né? Não só no livro, mas na convivência no dia a dia com você, porque você passou por diversas situações que nenhuma pessoa deveria passar, superou essas situações, né? E, de alguma forma, você conseguiu não ter rancores, traumas e assim por diante. Me conta, você nasceu lá no Recife. Isso. Conta um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho do que está no livro. Né? Vamos explorar aqui um pouco. Obviamente, a Ana, o livro vai ter muito mais detalhes sobre a história, mas eu acho que é muito importante vocês conhecerem um pouquinho dessa história, porque é realmente uma história muito impactante. Por isso está nessa série Experiências Extraordinárias. Então, eu sou natural de Recife, Pernambuco, né? Oxente. Oxi! Oxe, menino. Então, a minha cidade, o meu estado, eu amo de paixão. Nossa, é maravilhoso o meu estado. Eu vim lá atrás Sou uma das vítimas, né, como milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo que passou por alguma experiência dolorosa na vida. Então, eu, felizmente, por conta
eu posso dizer do abandono mesmo dos meus genitores, né? Então eu passei por situações muito difíceis, né? Desde abuso sexual, trabalho infantil, trabalho escravo, violência doméstica, gravidez na adolescência. Foi uma trajetória de vida muito dolorosa. Uhum. Mas, sabe, Rodrigo, eu tomei uma decisão na minha vida, tá? Que eu não seria aquilo que me fizeram, mas aquilo que eu escolho ser. A minha história, ela tinha tudo para dar errado, mas eu deixei de procurar culpados e resolvi seguir. Essa foi a minha decisão. Resolvi entender a minha realidade, mas não me conformar com ela. A minha escolha foi o seguinte: tudo aquilo que eu já tinha passado na minha trajetória, tudo que eu passei na vida, de pessoas que por algum momento me trouxeram danos, dor, sofrimento, eu resolvi deixar para trás. Eu trago sempre uma mensagem que acredito que eu já falei para você outro dia, que é sobre um corte, né? Quando a gente leva um corte, a gente sente dor naquele momento, mas logo cicatriza e a gente não lembra mais daquela dor. Então, eu não permito e não vou permitir mais na minha vida que dores do passado ou presente, qualquer tipo de dor, tenha influência no meu presente e no meu futuro. Foi a escolha que eu fiz para a minha vida. Não aceito e não quero. É como eu sempre falo para as pessoas, eu não fico em lugares adoecedores, nem com pessoas adoecedoras. Até permito que pessoas entrem em minha vida, mas eu decido se fica. Então, nenhum lugar, nenhuma situação que me traga constrangimento, me traga sofrimento, por que que eu tenho que ficar? Por que que eu tenho que suportar? Eu não preciso suportar, porque a vida é única. A vida, ela não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Às vezes é uma pessoa, 2, 10, 30, mas não é a vida que decepciona você. Então, eu não posso culpar a vida, eu não posso culpar pessoas. Inclusive, nós temos um planeta cheio de milhares, de milhares, de milhões de pessoas. Sem contar as maravilhas que esse planeta tem para que eu possa desfrutar. Então, a vida é deliciosa, como eu sempre falo para as meninas que elas sorriem aqui no trabalho. Uhum. A vida é uma delícia, é muito gostosa. Então, não é um sofrimento que foi causado a mim no passado que vai tirar essa verdade sobre viver, não é? Então, em meio a tanta circunstância, eu escolho viver. Em meio a tantas incertezas, eu escolho acreditar que o amanhã trará dias melhores. Eu sempre coloco assim, em meio às incertezas, Deus é minha única certeza. Então, se Deus é a minha única certeza, dias melhores virão, coisas melhores virão. Então, eu resolvi aceitar as pessoas da forma que elas são. Acreditar nelas, acreditar no sonho delas, acreditar no meu sonho, porque eu acredito. Eu simplesmente acredito. Alguém fala, não, mas você falou que seu livro, depois da Bíblia, será o livro mais lido do mundo. Eu acredito. O meu livro, Recuso-me a Desistir, que é uma autobiografia, depois da Bíblia, será o livro mais lido do mundo. Não só o livro, eu acredito, como tem outras histórias aí que lá na frente eu vou contar de novo no novo podcast. Tem muitas coisas boas, sabe? Porque eu acredito. Você chama coisas boas, Isso, eu tenho né? certeza. Uhum. Quando eu abro a boca para dizer assim, é porque eu sei que vai acontecer, Uhum. não é? Então, assim, essa confiança, essa certeza, porque eu acho tão lindo, Rodrigo, porque na minha infância eu era tão pequenininha, não tinha noção do que me acontecia, por que que as pessoas me machucavam. Mas sabe o que eu dizia? Eu criança, nossa, eu com 3 anos, eu tenho memórias de 1 ano, tá? É verdade. Eu tenho Uhum. memórias de 1 ano para frente. Uhum. Olha, tudo o que aconteceu na minha vida, de 1 ano para frente eu recordo. Inclusive das pessoas, Uhum. dos rostos das pessoas. Eu não esqueci. Então, sabe o que eu achava lindo? Que eu pensava assim, quando criança, Deus não tem culpa do que eu estou passando. Olha o que eu pensava. Ele me confiou meus pais, mas eles não puderam cuidar de mim ou não quiseram. Deus não tem culpa. Uhum. Então, Deus deve estar cuidando de mim pessoalmente. Era assim que eu pensava quando era criança. Eu dizia mais. Eu pensava assim,
aquilo que eu fizer de errado, eu posso prejudicar outras pessoas. E a mais prejudicada vou ser eu. Gente, eu era uma criança. Como uma criança pode ter uma maturidade dessa? Por conta do meio, por conta do sofrimento, apesar que as circunstâncias me deixavam sem expectativa de vida. Por quê? Passar pelas ruas, me ofereceram drogas, Uhum. tentaram me dar cigarro para eu fumar, eu passei mal porque eu sempre tive asma, eu nasci com asma. E eu nunca quis roubar, queriam que eu roubasse, mas eu nunca quis, eu não aceitava aquilo. Mas o meio dizia que tudo tinha para dar errado. Mas tinha tudo para dar errado. Mas primeiro, eu tinha fé. Uma criança com fé que nunca foi apresentada a Deus, que nunca foi para uma igreja. Eu era pequenininha, mas eu tinha fé. Eu sabia que alguém cuidava de mim o tempo todo. Só não conseguia ver quem era. Mas eu tinha aquela certeza de alguém cuidando de mim. Inclusive, eu passei até por um estrupo. Uhum. Eu vou contar do estrupo, que está no livro, porque eu não quero contar muita coisa. Mas eu vou contar do estrupo. Eu era criança, eu fui procurar emprego. Porque, assim, eu vivia pelas ruas e eu comia tripa de galinha, caroço de jaca, tanajura quando estava chovendo, era o que eu comia. Eu comia alimentos do pé de jambo dentro de um cemitério, que eu passava a maioria da parte do meu tempo dentro de um cemitério. Uhum. E E isso você não estava indo para a escola, você não estava, não, você não, estava se não. preocupando em se E me alimentar e alimentar e sobreviver. sobreviver. Era uma Uhum. criança que não tinha ninguém que ajudasse. Uhum. Tinha que se virar na vida. Imagina, uma criança de 6, 7 anos de idade. Eu atravessava avenidas muito distantes, quilômetros, assim, para poder chegar em um quartel onde me davam comida. Que, inclusive, eu não queria tanto poder saber se essa pessoa hoje é viva, que era um sargento que na época se chamava Almir. Uhum. E era ele que me dava alimentos, né? E pedia também para os soldados me dar roupa, brinquedos. E eu sempre ia lá buscar alimentos para mim. E ficar na rua pedindo auxílio, pedia comida a um, pedia dinheiro a outro, e assim vai. Mas eu tinha aquela consciência de nunca pegar o que é dos outros. Uhum. Como se eu não fui educada? Se ninguém me orientou? Se ninguém me educou? Como é que eu sabia disso? Como é que eu tinha essa consciência? Interessante, Rodrigo, que eu não tomo nem café. Eu não tomo refrigerante. Eu não sei o que é uma cerveja. Eu não sei o que é cigarro, a não ser naquele momento que a pessoa me forçou e eu passei mal naquela hora. Mas, assim, eu fui procurar emprego. Criança, muito pequenininha. Tinha acho que 11, 10, 11 anos, já era maiorzinho um pouquinho. No centro da cidade do Recife. Você sabe que a gente ia no banco, ia pela parte de trás, traseira do ônibus, né? Quando o pessoal adulto descia, a gente subia. Era assim Para que não pagar a era para não passagem. pagar a passagem. Era assim que eu bati o mundo, né? O estado Uhum. desse jeito, não tinha pagava a passagem, não tinha. Aí eu cheguei assim, estava procurando, aí um homem me viu. Você está procurando emprego? Aí eu disse, estou. Ah, que coisa boa. Eu vou te levar no lugar onde estão pegando criança para trabalhar. Jovens para trabalhar. Ai, que bom. Será que eles vão me aceitar? Claro que sim. Vamos comigo. Na frente dos Correios, na Avenida Guararapes, no Recife, tem um prédio que hoje é uma faculdade, que inclusive eu estudei nessa faculdade. Uhum. E esse prédio, ele estava, não sei se ele estava em construção, era reforma, eu não sei, porque é muito tempo, não sei. Só sei que tinha trabalhadores, muitos trabalhadores, e Ou esse seja, prédio... não era um local Não, abandonado. não, estava sendo... não era. Uhum. Inclusive, tinha muitos trabalhadores que me viram subir, uma criança subir um edifício que não tinha ninguém, eles sabiam que não tinha ninguém ali, e não fazerem nada. Então, aquele homem subiu comigo. Quando chegou no elevador, ele disse assim para mim: eu vou fazer o que eu quiser com você, depois eu vou lhe matar. Uau. Eu fechei os olhos e chamei por Jesus. Jesus, me socorre. Naquela hora, aquele homem me largou e disse assim para mim: corre, porque você é a única que vai sobreviver. Sabe por quê? Porque eu acabei de ver um anjo com a espada na mão. Fuja de mim. Eu desci, desesperada, correndo. E nunca esqueci. E foi um livramento que Deus me deu naquele momento. Sem a menor sombra de Sem a dúvida. sombra de... Olha, imagina, ele disse assim, eu acabei de ver um anjo. E ele tá com uma espada enorme na minha frente, aquele que tá vendo aquela luz muito forte pra cima dele. Corra, porque você é a única que viveu.
Que doideira. Isso eu tô falando aqui o mínimo do que eu já passei. Né? Trabalho escravo, criança com 7, 8 anos de idade, eu já trabalhava doméstica só pelo prato de comida. Uhum. Quando a pessoa vinha me dar um doce, estava estragado, tá? Era muitas situações difíceis. Eu não tinha. Eu me lembro que eu pequenininha comecei a procurar a ajuda de um rapaz que ele estava oferecendo para ensinar, alfabetizar crianças lá. Aí foi com ele que eu aprendi a vogais, eu nunca esqueci dele. Ele me ensinou vogais. Ou seja, teve boas pessoas, Teve, como o teve. sargento no O quartel, esse que sargento. te ensinou Aham. as Só que vogais. assim, eu tenho também recordações ruins do orfanato, mas eu fui pro orfanato, eu tinha meus 2, 3 anos de Uhum, idade, tá? Porque a minha história eu passei de casa em casa. Do meu nascimento foi de casa em casa, então eu acho que daí foi que começou os abusos. Porque eu já tinha masturbação uhum, compulsiva. Eu era uma criança que ficava se masturbando por conta dos abusos que eu já sofria. uhum. Eu não entendia o que era aquilo, mas fazia. E dali em diante foi que começou, né, as situações, né? Lá no orfanato, eu apanhava. E eu recordo até do rosto da pessoa. É incrível, né? Porque eu tinha asma, então eu vomitava. Sempre. Eu comia e vomitava, comia e vomitava. E fazia xixi na roupinha. Eu era um bebê, só tinha 3 anos. Uhum. Entende? Então, assim, foi tudo isso que eu passei na minha infância. Isso é o mínimo que eu tô contando aqui, porque é muita coisa, tem muita história da minha infância. Tem muita história também da minha adolescência, histórias muito difíceis também. De ser enganada por pessoas, sabe? E ser levada para lugares terríveis. Ser enganada por homem, né, que se aproveitava da situação. E é muita, muita, muita coisa, Rodrigo. Bom, eu conheço a história. Obviamente, está tudo no livro que a Ana tá lançando. Eu vou deixar aqui, ó. A gente vai colocar a capa do livro aqui, que tem muito a ver com um pedaço da história que a Ana contou, essa história do anjo com a espada. E a gente vai colocar aqui também o endereço para você comprar o livro, para você ler a história da Ana na íntegra, que, acima de tudo, é uma grande história de superação. Eu acho que esse é o pano de fundo do livro. Sim, tem muito sofrimento, tem muita coisa que ninguém na vida deveria passar, quanto mais uma criança ou uma Isso. adolescente. Né? Ninguém deveria passar, você passou. Mas é uma história de superação, é uma história de uma pessoa que hoje é formada em várias faculdades, está cursando outra faculdade agora, trabalha, tem 3 filhas lindas, tem 2 netos, enfim, que conseguiu fazer dessa vida, né, difícil. Eu não sei nem quais palavras usar exatamente, porque é muito mais que difícil, né? A dor, né? A dor, né, que você sentia, você conseguiu transformar isso em força, Em força. né, para estar aqui hoje, profissional, mãe, avó, né, uma mulher forte e, acima de tudo, e eu posso falar isso porque eu convivo com você aqui diariamente, né, com Obrigada. astral alto, né, e o dia que a Ana me contou essa história pela primeira vez, ela já trabalhava aqui há algum tempo, eu fiquei muito impactado porque ela é uma pessoa muito feliz, assim, muito alegre, muito pé no chão, alto astral, né? E a gente tem essa coisa na cabeça, né? De pessoas que passaram por traumas, Isso. como os que você passou, que são pessoas que muitas vezes estão num outro lugar, né? E Isso. você não, você, como você disse, essa analogia que você fez no começo do episódio, né? Eu tenho a cicatriz, mas não dói mais, Não dói né? Eu tenho mais. usado isso, essa frase para exemplificar várias coisas. Ana, você é formada em quantas faculdades? Conta um pouco antes da faculdade. Como é que você fez para estudar? Porque você estudou, você se formou, Isso. mas foi já um pouco mais velha, né? Um Isso. pouco mais adulta, velha não, mas adulta. Como é que você fez para estudar? Então, eu passei por aquelas situações difíceis na infância, né, na adolescência também, que eu fui matriculada na escola, eu vou chegar lá, né, eu fui matriculada, mas porque eu passava muita privação,
eu precisava ir para a rua buscar comida. Uhum. E eu não era aceita na escola, não era pelos professores. A maioria das vezes era pelos pais, das crianças, por algumas crianças, porque é uma criança suja, cheia de piolinho, com um corpinho cheio de feridinha. Então, na maioria das vezes, ninguém queria estar por perto, Uhum. né? Não era maldade, porque, infelizmente, é a realidade, né? Então, eu não consegui terminar o ensino médio, né? Porque eu faltava muito. Na minha adolescência, eu faltei muito mais, porque a minha mãe biológica, ela tem transtorno psicológico e me fazia vergonha na escola, rasgava meu material, colocava som alto a noite toda, eu não conseguia estudar, rasgava meus... E assim ia. Ou seja, em algum momento você voltou Voltei para sua mãe biológica. eu Uhum. fiquei com a minha mãe biológica, né, mas era muito difícil a convivência com ela por causa dos transtornos que ela tem, Uhum. e isso trouxe danos muito muito grandes para mim, né, tanto para mim quanto meus irmãos, né. Mas meus irmãos foram para adoção, que no livro vocês vão conhecer mais Uhum. sobre essa história, né. Mas assim, eu consegui fazer até a sexta série do ensino fundamental, mas assim, eu faltava muito. E era assim, na verdade eles passavam a gente, acabava passando os alunos de ano, né, eu estudava numa escola municipal, e comecei a namorar com uma pessoa que era muito mais velha do que eu, né, a pessoa tinha 28, eu tinha 15 anos, Uhum. né, e acabei abandonando a escola. Já era difícil a infância e a adolescência, e eu comecei também a desfilar. Fui ser modelo, Uhum. desfilei, ganhei concurso, mas não segui a carreira por falta de oportunidade mesmo, né. E eu acabei engravidando na adolescência, tendo 3 filhas, criando 3 filhas sozinha, aí que a situação ficava A pior. primeira você tinha 16 para 17, 17 anos. 17 Uhum. para 18. Uhum. Aí depois veio a segunda com 19 e a terceira com 24. Uhum. Então era muito novinha, né, com Uhum. 3 filhas, e eu não tinha realmente a quem recorrer. Se era difícil para mim na infância, se era difícil para mim na adolescência, E sozinha, né, e ainda sozinha com mais. 3 crianças, aí que a situação ficou bem precária. Uhum. Então eu passei muitos bocados para criar essas 3 crianças. De vender tapioca, picolé na rua, eh, também mais um trabalho escravo para tentar sobreviver, humilhações, sabe. Hã, foi muita coisa. Mas eu parei para pensar assim: "Eu sou a única responsável pelo que eu estou passando agora", apesar que eu não tive orientação, Uhum. eu não tive apoio. Então era muito fácil alguém chegar e tirar proveito da minha situação e abandonar. Foi isso que aconteceu comigo, né. Apesar que o terceiro não, a minha terceira filha eu me casei, Uhum. mas aí já é outra história, teve outros problemas que também não deu certo. Aí eu disse: "Sabe uma coisa? Eu não tenho a quem recorrer, a não ser a Deus. Eu não sei o que fazer, né, tô trabalhando muito". Eu carregava a minha mudança no carrinho de mão, era eu que fazia um piso no barraquinho que eu morava, que era do tamanho de um banheiro, era bem menor que esse espaço Uhum. que nós estamos. E era eu que mudava uma lâmpada, era eu que fazia tudo, porque eu era mãe solo, mãe e pai, né. As meninas sofreram bastante, né, porque era eu sozinha para batalhar, Mas elas estavam com você. estavam comigo, minhas 3 Uhum. filhas, né. E eu resolvi, dar um ponto final naquela situação. Eu tive alguns sonhos, que no livro, quando o pessoal Uhum. lê, vai entender. E eu comecei a, tentar estudar. Mas eu só tinha sexta série e era difícil estudar com 3 crianças, porque as escolas não iriam aceitar que eu levasse elas para a escola. Uhum. Mas eu tive uma oportunidade gigantesca, eu fui muito privilegiada, sabe. Deus colocou muitas pessoas boas em meus caminhos. Eu sou muito grata a Deus por cada vida. Aquelas que me prejudicaram ficou como lição. Eu não falo da infância, que ali era crime e essas pessoas deveriam responder, né, pelos seus crimes. Também não sei mais quem são, onde estão, Uhum. está na mão de Deus, né, mas ali eram crimes. Mas na fase da juventude, adolescência não, que eu também estava perdida, mas na juventude, eu acabei me perdendo também mais uma vez. Aí eu decidi que não queria mais, aí fui procurar o EJA, não é, que é para educação de jovens e adultos, né.
Aí procurei um hospital que estava oferecendo para a comunidade se formar, terminar o fundamental, porque a maioria dos funcionários, era para os funcionários daquele hospital, não quiseram, aí eles abriram algumas Pro vagas público. para a comunidade, né? Aí eu fui, me matriculei, né, para fazer o fundamental, e eu acho que a gente só teve 6 meses, acho que eu nem aprendi direito, sabe? Uhum. Aí fui para a escola normal, aí pedi autorização à diretora da escola para levar as 3 crianças. Eu era a única mãe que levava as 3 crianças. Elas ficavam lá atrás, sentadinha, quietinha. Eu levava um papelzinho, dava um lápis para cada um, elas ficavam desenhando. Ninguém mais podia levar os filhos. Ela dizia que deixava porque elas eram muito quietinhas e queriam me dar uma oportunidade. Uhum. Eu hoje, primeiro Deus, né, segundo os meus esforços, mas eu só sou o que sou por causa dessa mulher. Tomara que ela escute esse Que ela podcast. escute. Tem muita gente que fez. Nossa, quando vocês conheceram o meu livro, vocês vão ver que tem muita gente que tiveram grande importância. Então, eu comecei a entender assim: um me prejudica, mas milhares me ajudam. Uhum. Sabe? Então, eu me apeguei a isso, que tem muita gente boa. É muita gente boa no mundo. A gente não pode achar que o mundo só tem gente com atitudes más. Uhum. Não é pessoas más, mas com atitudes, né? Aí eu não tinha o que comer, porque eu vendia tapioca, eu comecei a trabalhar como doméstica, mas depois a pessoa queria de domingo a domingo, queria que eu dormisse, foi até apertando a Uhum. situação, e para quem tinha 3 crianças, não tinha com quem deixar, era difícil fazer isso, né? Aí eu comecei, sim, aí eu não tinha o que comer. Vendia tapioca, então a gente comia do que eu vendia por dia. Uhum. Se eu conseguisse vender a tapioca, era que eu conseguia comprar um pacote de leite, cada dia eu comprava uma coisa. Uhum. Um dia era um pão, aí tinha que comprar pão que desse para 2 dias. Um dia era um leite, um dia era um feijão, um dia era um arroz, um dia era um fubá, e assim ia. Aí ela fazia o quê? Ela pedia para as merendeiras sempre reservar as sobras do. Não que ela quisesse me dar resto, mas Uhum. sempre sobrava. Sobrava um pouquinho. Porque primeiro tinha que oferecer para os alunos, Sim, porque era lógico. uma ordem, né? Uhum. Então, às vezes sobrava e não dava para deixar para outro dia, porque ficava duro, alguma coisa desse tipo. Ela separava para mim. O leite, que já tinha uma certa quantidade, que ela percebia que ia acabar vencendo, né? E não ia dar para os meninos tomar todo aquele leite. Aí ela doava também aqueles leites, ela é leite líquido na maioria das vezes. Então, assim, essa mulher ela foi extraordinária, sabe? Ela me ajudou bastante, que é uma coisa que é proibido, né? Não Uhum. pode as escolas receber pais com crianças para atrapalhar a aula, aquela coisa toda. Aí eu disse assim para o meu professor, eu lembro que eu estava fazendo, já tinha feito fundamental, então a gente tinha 1 ano e alguma coisa para fazer o médio. Aí eu disse assim pro professor, próximo ano eu estou na faculdade. Ele olhou para mim e sorriu, que achou impossível, Uhum. né? Aí o que aconteceu? Eu fiz uma prova, que lá na Paraíba tem uma prova que você faz, que eu acho que aqui também deve ter, que é a prova do ensino médio. E aí você tem o ensino médio Eu concluído. tenho o ensino médio concluído. Aí eu fui, fiz a prova e passei. Inclusive, dizem que teve um incêndio, as provas da gente foi queimada, e eles deram as notas que quiseram. Uhum. Mas, segundo algumas pessoas, eu teria uma nota boa. Mas, devido a isso, eles acabaram colocando a nota que se passa, Uhum. a média, vamos dizer assim, 6, entende? Porque deram 6 para todo Para mundo, todo mundo, porque porque perderam as provas. perderam Uhum. as provas. Aí eu fui fazer o Enem. Uhum. Eu não imaginava que eu ia tirar uma nota boa no Enem. Eu tirei 600. Uhum. 600 no Enem. Aí não teve pegar fogo, não teve Não. nada. Aí estava lá a sua nota. No Enem, Uhum. tirei Uhum. 6. Aí eu fiquei tão feliz porque eu comecei a perceber que o que eu acreditava estava acontecendo. Primeiro Deus, segundo a educação. Uhum. Então, para que eu tivesse uma vida melhor, eu precisava de educação. E era através dos estudos que eu conseguiria isso. E eu queria também mostrar para minhas filhas que, através da educação, elas também teriam outra realidade de vida, porque eu queria provar para mim que eu conseguiria. E que eu sou mais que vencedora. E que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que eu posso chegar onde eu quiser chegar. Eu posso ser o que eu quiser ser. Aí eu fiz o Enem, mas não tinha noção assim de como se inscrever.
era leiga, então eu não sabia como é que eu conseguia uma bolsa. Perdi. Passou a data, eu não fui procurar, mas para aquela época, eu acho que até para hoje também, 600 você consegue uma bolsa, Uhum. né? 100%. Aí eu perdi. Aí eu fiz, sabe uma coisa? Eu vou fazer um vestibular de uma universidade particular. Aí eu fiz, tirei 8,5, sabe? Fiquei tão feliz. E conseguiu entrar. E consegui entrar no curso de turismo. Uhum. E como você pagava? Olha, eu trabalhava, Porque, obviamente, aí a vida foi evoluindo foi também, né? evoluindo. Aham. Eu trabalhava de final de semana, cuidando de uma criança, de uma jovem, que ela Uhum. é excepcional, e eu ganhava um valor, Uhum. né? Mas realmente não dava. Aí apareceu um milagre, que foi uma pensão para a minha filha mais velha. Na época eu entrei com ação na justiça para o pai da pensão. O pai tinha uma condição muito boa, aí ele passou a ajudar. Então eu comecei a pagar o curso para mim, de turismo. E sustentar a menina, claro, né? Só que com o dinheiro que eu trabalhava, eu pagava o curso. Uhum. Só que no segundo, Entendi. entendeu? Só que no segundo período eu já tinha conseguido estágio. Mas estágio de quê? Porque assim, eu entrei para o curso de turismo, mas o meu sonho era jornalismo. Uhum. Aí eu migrei de turismo para jornalismo. Nessa imigração, eu fui numa empresa de comunicação e entreguei meu currículo. Eu estava no segundo período e eu fui contratada para fazer estágio. Fui aprovada. Uhum. Entende? E passei 12 anos. 12 anos nessa Eu empresa. quero mandar até um abraço para ela, que é a irmã Judite Alves, e o pastor Ailton José Alves, que ela sempre conversa comigo de vez em quando, Aham. pergunta se eu estou aqui, Como se eu estou chama a indo sim. empresa? Rede Brasil de Comunicação, Rede Brasil de Comunicação. em E você Pernambuco. ficou 12 anos trabalhando 12 lá. anos Aí lá. a vida foi Foi melhorando. melhorando. Eu fiquei Aham. lá de 2009 a 2020. Aham. Agora, eu só fui contratada em 2013. Eu entrei como voluntária, depois estagiária, e assim foi. Ou Entende? seja, nada fácil para Nada você, né? fácil, nada fácil. Foi tudo muito difícil. Aí lá eu apresentei programa de TV, o meu Aham. programa, o programa da gente, que é o Hora da Criançada, ele chegou a ficar em primeiro lugar em audiência lá no Uhum. estado. Até hoje ele está no ar, Uhum. de domingo a domingo ele passa. Eu era repórter e apresentadora fantoche. Fui repórter humana, né? Eu era produtora, fazia chamada, campanhas, clipes e Só sucessivamente. para esclarecer, quando a Ana fala fui repórter humana, é que ela tem um talento excepcional como fantochista. Então ela tem várias vozes. Vou até pedir para você fazer uma voz aqui. Faço Não sim. tava combinado, mas vou pedir para você fazer. Ela tem várias vozes, várias personagens que ela criou. E ela auxiliava os repórteres com essas personagens, né? Isso, E isso. aí, além de ser fantochista, você também foi repórter Fantoche. humana, né? Humana, isso, E isso. faz aí uma voz que você goste. E aí, galera do XPXT? Nossa, vocês são demais, hein? Eu sei que vocês não perdem um episódio sequer. Muito legal. Ainda tem mais uma. Ai, nossa, como eu amo esse XPXT, tio. Ô, Ana, como você veio parar aqui no XPXT? Nossa, Como é que foi essa história? Porque foi uma coincidência, ou talvez o destino, ou talvez Deus, como eu falo sempre assim, porque cada um acredita numa coisa. acredita no que Mas quer. como é que você veio parar aqui? Como é que foi essa história? Ó, eu fui demitida em 2020, não somente eu, mas todos os funcionários. Eu Uhum. lembro que só ficaram os líderes, né, de setores, Uhum. os coordenadores. E eu estava atrás de trabalho, então era uma época difícil da pandemia, que ninguém estava contratando, as empresas desligando em massa, não tinha trabalho. Aí eu fiquei lá no Recife, estava enfrentando algumas situações financeiras muito difíceis, porque o desemprego, né, tem um imóvel para pagar, Uhum. né, ajudava também as minhas filhas, minha caçula só tem 22 anos, não é casada. Uhum. Então, assim, eu estava nessa situação. Aí eu, meu Deus, Jesus, o que é que eu vou fazer? E botava currículo, e olha que eu sou bem conhecida no meu estado, olha que eu conheço muitos donos de empresa, que têm um carinho muito enorme por mim, mas disseram assim para mim, Ana, se eu contratar você é injusto, porque eu estou demitindo outras pessoas. Uhum. Né? Então, nesse momento, eu não posso te contratar, mas mais para frente eu te contrato, entende?
Aí, nisso, a minha filha mais velha mora aqui em São Paulo, né? Ela já tem um filho e ela já está aqui há 7 anos. Aí ela disse: "Mãe, eu venho para São Paulo. Por mais que esteja difícil, até aqui no estado, né, por conta da pandemia na época, isso foi em 2021 que eu vim para cá. 20 era a época da pandemia, Aham. 21 também. Mas, a gente se vira, que eu lhe ajudo, tal". Aí eu fechei o apartamento, a minha caçula veio para cá. Veio todo mundo pra São Paulo. É, veio todo mundo, só ficou a do meio, porque estava casada, né, tem um netinho também de 3 aninhos, 4 anos agora. Aí a gente veio para cá, eu e a Iris, e a gente procurando trabalho, né. E a minha filha conseguiu, e eu procurando, correndo atrás. Então eu fui nas emissoras, eu fui em vários lugares e nenhuma oportunidade. Eu sabe de uma coisa? Fiz um cartaz, fui para a Avenida Paulista com um cartaz pedindo emprego. Eu achei tão interessante, Rodrigo, que as pessoas passavam no carro e queriam me dar dinheiro. Uhum. Aí só via a mãozinha assim. Aí eu fazia: "Não, Eu quero um eu quero emprego. emprego", sabe? Aí a pessoa fazia assim, ó. Aí eu dizia: "Não é dinheiro, é emprego que eu quero". Aí eu fiquei lá na avenida, fui dias para a Avenida Paulista, dias. Olha, isso eu não sabia. Não sabia. Aham. Pois é. Fui dias para a Avenida Paulista, depois fui para algumas emissoras. Teve uma emissora que eu fui, eu passei mal, porque eu estava o dia todo em pé e eu queria ir no banheiro e não conseguia segurar o xixi Uhum. há muito tempo e comecei a sentir mal mesmo, sabe, ia desmaiar. Mas os seguranças não permitem entrar por questão de ordem mesmo, Uhum. né, não podia entrar. Eu entendi a situação. Aí foi um Uber que me socorreu mesmo, porque eu ia desmaiar. Aí o rapaz pediu Uber para mim, o Uber saiu voando e me levou, num posto de gasolina e a moça foi que me socorreu para o banheiro, me Uhum. ajudou até porque eu não conseguia nem andar, de tanta dor que eu estava. Uhum. Eu tinha feito uma cirurgia, tempo antes e eu não podia segurar, por conta dessa cirurgia, entende. Aí foi que agravou mais a situação. Aí pronto, sem nenhuma expectativa, mas muita fé, muita certeza, muita confiança. Que eu sei que ainda que a circunstância diga não, a certeza da fé que tenho me diz sim. Uhum. Mesmo que não apareça nada para mim, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu sempre falo que a cada novo amanhecer, entardecer e anoitecer, denuncia que o dia está terminando e novas possibilidades Uhum. surgirão No dia no seguinte. dia Uhum. seguinte, Boa. né? Porque as dificuldades não duram para sempre. Nada dura para sempre. E a dificuldade não. Uhum. Então, a dificuldade vai passar. Aquela situação que você esteja enfrentando na sua vida, ela vai passar. Ela não vai durar para sempre. Assim como nada é para sempre. Nós somos assim, as 4 estações: outono, primavera, verão e inverno. Então, nem sempre a gente vai estar com frutos, com flores, Uhum. né? Então, eu entendo essas estações. Eu sei se eu estiver no inverno, o verão vai chegar. Uhum. E eu sei que logo chegou o outono. E Uhum. eu sei que chega a primavera. E eu Ou sei que seja, é eu um vou florescer, é um ciclo. É um ciclo, ciclo, né? né? Uhum. Que perdas e conquistas fazem parte das nossas vidas. A gente tá aqui, não dá para ser diferente. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Uhum. Então nada é meu, seu e nosso, é tudo emprestado. Uhum. Então a vida é cheia de oportunidades. Então perdas e conquistas significa que a gente terá novas possibilidades e novas oportunidades. Então foi assim que eu comecei a entender a minha vida, Uhum. né? Aí eu fui numa emissora, uma outra emissora, e fiquei lá com cartaz o dia todo. Aí teve um senhor que chegou perto de mim e me deu um bilhetinho para eu almoçar. E tinha um restaurante do lado, né, da emissora. Aí ele: "Moça, você aceita um ticket?" Um ticket, um Um voucher. voucher Uhum. Uhum. para você almoçar. Aí eu: "Não, moço, dei para aquele senhor", porque tinha um senhor sentadinho, que ele já estava lá há muito tempo, eu fiquei com muita dó dele. Aí ele: "Não, eu dou para ele também, mas você quer?" Aí eu aceitei, estava o dia todo com fome, né. Uhum. Aí eu fui lá, comi e pronto. Aí fiquei, eu fui acho que uns 3 dias pra frente dessa emissora, né, fiquei lá e com medo, né, porque na rua é uma rua que você está exposto a tudo, Uhum. né. Tinha carro que passava e buzinava,
E a gente dizia, vai trabalhar. Aí eu fazia, tô atrás. É o que eu quero, inclusive. É o que eu quero. Nossa, as pessoas não procuram entender, né? Mas tudo bem. Aí eu lembro que uma repórter, ela me viu e viu que o cartaz, eu tinha colocado que eu era jornalista. Aí ela disse assim, ela me filmou, né? Fez uma chamada ao vivo. Aí fez, gente, eu tô... Não, ela fez um story, fez um story. Stories. Aí ela ficou admirada que, nossa, ela está se reinventando, é uma colega de profissão. E assim, eu admiro gente assim, batalhadora, que não tem medo, que vai para cima, que enfrenta, sabe? A gente tem que correr risco, tem que correr atrás. Aí ela estava encantada, eu estou encantada, essas eram as palavras dela, eu estou encantada com essa jornalista, encantada, que principalmente por ser uma área que as pessoas têm aquele muito glamour, né? Você deixou tudo isso de lado. Deixei tudo, um jornalista pedindo emprego com cartaz na Paulista, eu escutei muito isso. Teve até uma empresa que me parou, só que eu não peguei o número da pessoa, ele disse, eu sou presidente de tal empresa, me procure. Só que eu perdi o número, né? E eu quero contratar você pela sua coragem. Coragem de estar aqui, né? De estar aqui. Você, jornalista, está aqui. Então, por essa coragem, ousadia, eles diziam assim, essa ousadia sua, eu quero lhe contratar para minha empresa. Só que eu acabei perdendo papel, porque eu estava com bolsa, tinha muita coisa, eu acho que eu tenho no bolsinho, caiu, alguma coisa. Não era assim. para ser. Aí acabou que passou, né? Aí teve até um repórter que me filmou. Se você procurar no YouTube, vai encontrar. Eu estava lá vestidinha de boneca, com cartaz, sabe? Aí ela postou nos stories. Quando ela postou, aí o RH da emissora me chamou para fazer uma entrevista. No mesmo dia. Por conta dessa repórter. Aí, só que era pandemia. Aí eles disseram assim, Ana, por nós, você está aprovada, mas peço para você aguardar um momento, quando tiver uma oportunidade. As emissoras porque nós estão sofrendo. Sofrendo, nós estamos demitindo. Aí, o não, para mim, não me convence. Não me convence. Aí voltei para Recife, passei um tempo lá novamente, e procurando, e nada, as mesmas respostas, pandemia, não dá para contar, espera um pouco. Vai melhorar, tal, mas para quem precisa comer e pagar as contas. Exatamente. Né? Aí eu sei que eu voltei para São Paulo, e quando foi em fevereiro, eu fui na Rede Mais Família. Eu sou tão grata. Tão grata. Já tivemos aqui no Experiências Extraordinárias o dono da Rede Mais Família, Rinaldo Faria. Teve aqui, ó, vou deixar aqui o link do episódio dele para vocês assistirem. O cara é fera. Eu quero agradecer muito ao pastor Robson, porque ele não me conhecia. E foi ele que me apresentou lá na Rede Mais Família. Ele acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. E ele disse assim, ele me convidou para ir para Patati Patatá, porque ele é o diretor. Patati Patatá. Aí eu participei. Quando eu participei, ele gostou muito do meu trabalho e me indicou para o diretor da TV. E eu agradeço também ao diretor da TV. E ele acreditou em mim e me deu uma oportunidade. Né? Aí eu fiquei lá, acho que alguns dias, alguns meses, acho que mais ou menos, um mês, mais ou menos. Até que apareceu a oportunidade de vir para cá. Aí apareceu a oportunidade. Até então, né, naquele momento, eu não imaginava, né, que viria para cá, no podcast. Aí quando chegou a oferta do podcast, para mim era uma experiência nova, né? Aí nós conversamos, nessa parte aí que você sabe como é que foi. E eu fui muito sincera com você, nas minhas palavras, né? Porque eu sou bem objetiva, né? Com responsabilidade, né? E veio somar o nosso time. E vim somar e me apaixonei, porque realmente aqui a gente vive realmente experiência extraordinária. Muito bom. É muito saudável, nossa, é família, sabe? Eu vejo muito mais que um trabalho, eu vejo família mesmo, que a gente quer cuidar, quer proteger, que a gente conversa, puxa a orelha, né? De vez em quando, de vez em quando os chefes puxam a minha orelha. E vice-versa, né, Ana? Ô, Rodrigo, você fica com a mão embaixo, não pode. Ô, Rodrigo, olha a postura. Ô, Rodrigo, você fica falando, não pode, Rodrigo.
Aí, É uma assim, troca, é uma troca. né? De evolução, de feedback. E né? aqui eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias, né? De conviver com essas Muito pessoas, legal. né? Que eu sempre falo que pessoas valem mais que coisas. Uhum. E cada ser vivo que Deus me dá a oportunidade de conhecer nessa jornada, eu procuro preservar, porque para mim você vale mais que um carro que eu possa ter, um meu apartamento, qualquer bem material, você é mais importante para Uhum. mim. Seja a vida que for, seja a pessoa que for, mesmo aqueles que estão ali em situação de rua, o meu sonho é poder tirar aquelas pessoas das ruas. Eu também fui uma vítima, né, de maus tratos, de abandono, mas eu ressignifiquei e realmente eu vivo um dia de cada vez. Eu entendo realmente a minha realidade, mas não me conformo com ela, Uhum. sabe? Eu espero o momento, eu espero a hora, mas eu batalho, eu corro atrás. Não vai cair E do céu, né, não, Ana? aí assim, eu corro atrás, Tem que ir acredito, Isso. A sua né? crença, eu acho que é um Isso, negócio que é muito claro em você, né? é, Da quanto você acredita, né? isso. Vou com fé, Uhum. vou com esperança, vou com força, com determinação, com coragem para cima, É isso aí. sabe? Sem passar por cima, Uhum. sem Muito prejudicar, com muito respeito. respeito, Uhum. mas sabendo de que eu vou gozar muito mais, Uhum. sabe? E vou poder ajudar também, porque eu penso assim, que as bênçãos que nos vêm é para que nós abençoamos outras vidas. Uhum. Não é? O meu livro, o maior propósito dele é que a minha história, ela impacta as pessoas, possa impactar positivamente para que as pessoas extraiam essas experiências e transformem as suas vidas. Porque eu não sei o que cada pessoa passa entre quatro paredes, Uhum. mas eu quero dizer para essas pessoas que há saída É e porque que você há teve situações esperança extremas, né? E você extremas, tá aqui, né? Tá. sabe? Eu, Uhum. assim, eu não quero saber do que houve. Uhum. Eu não quero saber dos culpados, não é? É aquilo que eu falei antes, eu não sou o que me fizeram, mas o que eu escolho, o que eu determino. Então, estou Uhum. jornalista, radialista, atriz, produtora cultural, fiz coach, fiz psicanálise, não terminei, mas eu vou terminar. Fiz psicologia, não terminei, mas vou terminar. Fiz serviço social e hoje estou cursando direito, Uhum. né? Entre outras e outras e E outras. outras E aventuras? outras aventuras. Já tem o local de Sim, lançamento? a Livraria da Vila, na Avenida Aí, Paulista. na Livraria da Vila, na Vila Paulista. Avenida Avenida Paulista. Paulista. Vamos deixar aqui também o endereço direitinho para vocês não perderem essa oportunidade de conhecer a Ana, comprar o livro dela e ter um autógrafo. Eu vou estar lá também, vou prestigiar, porque, obviamente, eu já li uns pedaços do livro, né? E tem muita história de superação, tem muita história que eu acho que, como a Ana mesma disse, vai impactar a vida das pessoas, vai impactar positivamente muita gente, né? E quem sabe vai ser o segundo livro mais lido do mundo, como ela está proferindo aqui. Isso. E olhe que este é o Recuso-me a Desistir 1. Depois vai ter o Vem resto. 2, o 3. Enquanto eu viver, terá. E olhe, viu que deste livro surgirá outras coisas grandiosas. Preparem-se. Querida, super Eu que obrigado. agradeço, irmão. Para nós é uma honra dividir o dia com você aqui. Eu queria te Nossa, para agradecer por mim, tudo que melhor você ainda. faz, por esse projeto, pelas experiências extraordinárias, com o carinho com o qual você trata as pessoas que vêm aqui. Obrigada. Rô. Você trouxe uma forma muito especial de receber as pessoas que vêm aqui Obrigada. e elevou para um outro patamar a nossa forma de organização e tudo isso. Então, também queria te agradecer por isso. Nossa, eu que agradeço. Pessoal, que história! A história da Ana Maria Gomes, nossa colega aqui no Experiências Extraordinárias. Está aqui o livro dela, Recuso-me a Desistir. É uma leitura que eu posso garantir bastante forte, porque é uma história forte, é uma história cheia de desafios que provavelmente
você não passou, ainda bem, mas a Ana teve que passar por vários desafios ao longo da vida. Esse é o livro dela, tão sonhado livro, Recuso-me a Desistir, que está disponível em todas as plataformas, na Amazon, em todas as plataformas, tanto digital quanto o livro físico. E a Ana, ela vai fazer o lançamento desse livro agora no dia 9 de setembro, que, se eu não estou equivocado, é um sábado. É isso mesmo, porque dia 7 é quinta, que é feriado, 8, sexta, 9, sábado, das 14 às 17 horas, lá na Livraria da Vila do Shopping Pátio Paulista, que fica lá na 13 de maio, 19h47, na Bela Vista, em São Paulo, na loja 422, no piso Paraíso. A Ana estará lá presencialmente, estará lá para autografar o seu exemplar do Recuso-me a Desistir, que é um livro... Eu já tenho aqui o meu, ganhei de presente, mas eu já tinha lido esse livro antes dele se tornar um livro de verdade, assim, todo diagramado, bonito, capa, contracapa, né, tudo super bem feito. E eu me emocionei muito com essa história dela, por isso eu estou também ajudando a divulgar. Aqui o XPXT está ajudando a divulgar o livro, porque é uma grande conquista na vida dessa guerreira. E se você curte uma boa história de superação, não pode perder esse lançamento e não pode deixar de ler esse livro, tá certo? É isso aí, pessoal. Fiquem bem e até o próximo episódio.